Olá, galerinha! E aí, tudo certo? Como vocês estão? Tudo bem? Vamos para nossa aula de história hoje. Gente, a gente vai acabar a apostila de história também! Que incrível! Olha que rápido! Que legal, né? Eu gosto tanto de terminar as apostilas, dá uma sensação de dever cumprido. Ai, amores, então agora abram lá na página 21 de história, tá? Deixa eu me posicionar aqui no cantinho. Vocês lembram que a gente na última aula viu como as coisas do passado eram, né? A gente viu aqui como é que era o mercado do passado, que eram as trocas, né? Que a gente falou que o Wesley comprava, vendia uma coisa, ela vinha outra, né? Plantava uma coisa, ela vinha outra, daí se trocavam. Aqui, o rio era um lugar de muita fertilidade, porque na beira do rio tinha os peixes, na beira do rio tem, né? Árvores frutíferas, então as pessoas, além de usar a água do rio para lavar a roupa, para tomar banho, também tinham mais alimentos, né, próximo ao rio. E aqui a gente viu como é que eles pegavam a água no passado, né? Hoje a gente faz o quê? Isso aqui, ó, abre a torneirinha, tá lá a aguinha. Mas no passado não era bem assim, era muito mais difícil. Então agora a gente vai observar essas imagens. Olha só, lembra que a prof falou sobre vocês até perguntar para os pais como é que era o ferro de passar roupa no passado? Olha só como é que a gente lava a roupa hoje. A gente pega a roupa, bota ela dentro de uma máquina, programa ela, coloca o sabão, coloca o amaciante, né, os produtos que a gente precisa, bota ali, programa e sai lavada e torcida. Enquanto que antigamente, olha só, as escravas, né, elas iam para a beira do rio e lavavam as roupas na mão, na beira do rio. Aqui, gente, é na época da escravidão, tá? 1826 é esse quadro, Rio das Lavadeiras do Rio das Laranjeiras. Mas se vocês perguntarem para os avós de vocês, tenho certeza que não era muito diferente, não. Pergunta para eles como é que eles lavavam as roupas deles. Eu tenho certeza que não vai muito diferente, não. Os avós, os bisavós de vocês devem ter lavado roupa no rio. Não vai muito longe para vocês verem que na família de vocês, até pouco tempo atrás, as pessoas também tinham esse hábito. Então aqui, vocês vão marcar um X com as respostas corretas, observando o modo de lavar a roupa atual e o modo de lavar a roupa de antigamente. Esse quadro, gente, é do Jean-Baptiste Debré. O Debré, como ele é chamado, tá? Debré é o sobrenome dele, mas foi o nome que ele ficou mais famoso, né? Debré, se escreve Debret. Debré foi um grande observador da história brasileira, ele é francês, foi um grande observador da história brasileira e ele registrou tudo isso em quadros, ele era um excelente pintor, um artista excelente. E hoje, a maioria das coisas que aparecem na nossa apostila, desses quadros, dessas pinturas antigas, é do Debré. Porque ele tinha muita delicadeza, ele tinha um olhar muito artístico para tudo que ele via na rua. Ele morou no Brasil durante muitos anos e ele se encantou pelo Brasil, pelo país, né? Como era a nossa organização aqui. E ele veio para pintar. E os quadros deles ficaram muito famosos, muito. Cada quadro desse, assim, vale muito dinheiro, tá? Então aqui vocês vão olhar essa imagem atual e essa pintura do Debré e vocês vão colocar o seguinte. Letra A. A imagem indicada pela letra B é uma pintura ou uma fotografia? Essa aqui que a professora está mostrando. Letra B. Que trabalho é mostrado nas duas imagens? Lavagem de roupa ou limpeza da casa? Aí tem uma figura para conversar.
Comparando as duas imagens, que mudanças podem ser observadas? O que mudou na forma de lavar a roupa? Na forma de manter a higiene da nossa roupa, né? Conversem com os pais de vocês, conversem com os avós. Como eles lavavam a roupa antigamente. Liga pra avó agora, faz uma chamada de vídeo pra ela, já pergunta como é que ela tá, já diz pra ela ficar em casa, pra ela não sair, porque o coronavírus tá aí, né? Diz pra ela usar máscara e álcool gel, mas pergunta pra ela como é que ela lavava a roupa. Como é que a mãe dela lavava a roupa. Faz essa pergunta. Pergunta e depois me conta, né? Você vai ver que vai ter muita coisa interessante para você saber da sua família de antigamente. E aqui a gente tem a memória das cidades, já que a gente está falando sobre cidades. Então a gente tem o seguinte: você já percebeu que as ruas, as praças, os hospitais e as escolas, por exemplo, têm nome? Como é que é o nome da nossa escola? O nome da nossa escola não é Kaique. O nome da nossa escola é Nilza Matos Pereira. E vocês já pararam para pensar quem foi Nilza Matos Pereira? Vale a pena uma pesquisa, hein? Esses nomes geralmente são homenagens a pessoas ou a lugares. Vocês lembram que a prof falou para vocês numa aula de história ou geografia, não lembro, que João José Guimarães foi o primeiro morador aqui do nosso município? E que nós temos em Sombrio uma das principais ruas, é Rua João José de Guimarães. Então ali, ó, observe esta imagem de placa de uma avenida de Taubaté, em São Paulo, que se chama Monteiro Lobato. Então aqui está a placa, né, Avenida Monteiro Lobato, e aqui do ladinho o Monteiro Lobato. E isso é lá na cidade de Taubaté, em São Paulo. E Taubaté foi a cidade em que Monteiro Lobato nasceu. Olha só que legal, eles fizeram uma homenagem a ele. E é para isso que serve o nome das pessoas nesses lugares, para fazer uma homenagem, tá? Vocês têm alguém da família de vocês que foi homenageado com o nome de uma rua? A gente pode ter, sabia? Que tanta gente na família da gente que a gente nem sabe. Mas lá na escola, quando a gente voltar, a prof vai mostrar para vocês um livro. Nós temos um livro de Sombrio com todos os nomes de todas as ruas. E o nome da rua com a foto da pessoa homenageada. Então, a rua onde você mora tem um nome. E se esse nome for o nome de uma pessoa, vai estar lá nesse livro. E a gente pode conhecer essa pessoa, certo? Legal, né? Isso é muito interessante. Monteiro Lobato foi um escritor brasileiro mais conhecido por ter criado o Sítio do Pica-Pau Amarelo. Você já leu ou ouviu essa história? Conhece alguns dos personagens dela? Então aqui eles homenagearam Monteiro Lobato, que foi o grande pai da literatura brasileira infantil. Assim como em Sombrio foi homenageado o primeiro morador branco da cidade, assim como várias outras pessoas que fizeram parte do município, mas que fizeram parte de uma forma de que ajudaram a construção do município, né? Hospital Dom Joaquim. Dom Joaquim foi um padre, né, que ajudou muito Sombrio, e assim por diante. Padre João Reitz, né, que foi o padre que idealizou, que teve a ideia de fazer aquela igreja bem grande lá no centro. Então, nomes de pessoas em locais são para homenagear. Aqui no próximo da gente, no ginásio, o ginásio de esportes Rogério Valerim. É porque Rogério Valerim foi uma pessoa muito importante. Legal, né? Isso acontece em hospital, posto de saúde, nome de rua. É bem interessante. Escolha um espaço público da sua cidade. Pode ser uma rua, uma praça, uma avenida ou um prédio público, por exemplo, escola, biblioteca, hospital. Pesquise o que motivou a escolha do nome desse local e escreva no caderno que você descobriu. Depois compartilhe sua pesquisa com os colegas. Você pode agora pesquisar na internet, tem, tá, gente? É só vocês fazerem uma pesquisa. Às vezes pode demorar um pouquinho, mas vocês encontram. Você pode pesquisar sobre a sua rua, o nome da sua rua, caso o nome da rua tenha o nome de alguém que foi homenageado,
tá? Tem que ser o nome de uma pessoa. Ou o ginásio de esportes. Pesquisem. Podem ser em livros, pode ser na internet, né? O site da prefeitura tem alguma coisa. Então pesquisem um pouquinho sobre isso, tá bom? Um grande beijo a vocês. Agora a gente finalizou a nossa postura. Ah, não, tem mais uma. Tem mais uma página. Mais uma não, mais duas. Pensei que já tinha finalizado. Aqui nós temos da cidadania todo dia, que é assim, todas as pessoas têm direito à moradia. Esse direito é tão importante que está escrito no documento chamado Declaração Universal dos Direitos Humanos. Atualmente, principalmente nas grandes cidades, existem pessoas que não têm moradia e por isso vivem em lugares inadequados nas ruas. Então a gente aqui está vendo pessoas dormindo na rua. Isso não é legal, né? Então olha só, saiba mais. Você sabe o que é uma unidade de conservação ambiental? Nesses espaços que podem ser públicos ou privados, os animais, as plantas, o solo e as águas são protegidos contra possíveis ameaças. Preservar a natureza é um dever de todos. Então, tem lugares que tem parques nacionais. Aqui pertinho da gente nós temos o Parque de Maracajá. O Parque de Maracajá é um parque também protegido por lei. A gente pode ir lá, pode visitar, com certeza, mas não pode fazer nenhum tipo de outra atividade, porque a polícia ambiental é quem protege, é o órgão que rege esses parques ambientais. Então aqui a gente tem o Parque Nacional do Monte Roraima, né, em Uiramuta, em Roraima. Deve ser um nome indígena. Então aqui a gente tem essa atividade. Era uma vez uma cidade pequenina, com poucas ruas, algumas casas e uma praça. No meio da praça tinha um coreto e um chafariz. Em volta da praça, a prefeitura, a escola e a farmácia. Então aqui está dizendo o que é um coreto. É uma pequena cobertura em praças e jardins que no passado servia para apresentações musicais. Em Torres, no meio da praça de Torres, tem um coreto também. Aqui em Sombrio nós não temos, mas é um lugar fechadinho, né? Ele é aberto, na verdade é fechado só em cima, no teto, para que as apresentações fossem ali, como um palco, um palquinho. Então ali, ó, circule os nomes dos lugares públicos citados no texto. Então, vocês vão aqui no texto e vão ver tudo o que é espaço público. Lembra o que é público? Público é aquilo que não tem dono, mas na verdade é de todo mundo. Escreva o nome de um lugar privado que aparece no texto. Então, aqui também tem um lugar privado, quer dizer, tem dono. Não é qualquer um que pode entrar, não. A número 2. A respeito da vida nas cidades em outros tempos, pinte os quadrinhos nas informações corretas. Então, só as que estão corretas. A necessidade de água fez com que as primeiras aldeias e cidades surgissem próximas a rios, a lagos ou a rios. Então, aqui fala que as primeiras cidades, né, como as pessoas precisavam de água e não tinha todo esse encanamento para chegar até a casa delas, elas se localizavam próximos a rios. Se a gente ir lá no início da aula passada, tem uma imagem aí na apostila de vocês de uma cidade sendo construída na beira de um rio. No passado, o comércio era feito com base na troca de produtos. Agora a gente lembra do Wesley da Lavínia, né? Nas cidades, sempre houve distribuição de água por meio de encanamentos. Quer dizer que sempre houve torneira, cano, em todas as casas, sempre, desde o início, lá da época das cavernas, tá? E as cidades mudam com o passar do tempo. Será que cidade muda? Ou ela fica igual? Será que Sombrio mudou? Lembram das fotos que eu mostrei para vocês? Será que Sombrio mudou ou é igual? Então aqui a gente tem de olho no futuro. Na página do material de apoio, faça um desenho imaginando como será a cidade em que você vive daqui 100 anos. Como será Sombrio daqui 100 anos? Tá? Então aqui lá no material de apoio vocês dão uma olhadinha, façam esse desenho bem legal e mandem para a prof. Combinado, meus amores? Agora sim finalizamos a apostila de história, certo? Um grande beijo a vocês. Pesquisem sobre o nome das ruas, sobre os locais públicos, tá? E como será Sombrio daqui a 100 anos, hein?
Um grande beijo e até a próxima aula.